que eu estou insistindo nessa coisa dos medos, né? Porque muitas vezes eles ficam no nosso subconsciente. A gente não se dá conta que são eles que estão impedindo a gente de ter sucesso, né? E de acordo com o Napoleão Hill, cada um desses medos, né, que eu vou citar 6 aqui, embora todos os outros também sejam importantes, eles podem vir um de cada vez, de acordo com a fase que a gente está vivendo, ou 6 ao mesmo tempo. O importante é que vocês saibam quais são eles, né? O primeiro é o medo da pobreza, depois o medo de críticas, medo de doença, medo de perder o amor de alguém ou perder alguém, medo da velhice e medo da morte. Claro, existem vários outros medos, mas esses são os mais importantes. Por quê? Porque eles acabam incluindo todos os outros, né? de certa forma, né? E esses medos, eles obedecem os ciclos da nossa vida. Por exemplo, em tempos de crise econômica, enfim, prevalece, claro, o medo da pobreza. Quando a gente está em tempo de insegurança, guerra, crime, terrorismo, as pessoas têm o quê? Medo de morrer, né? Medo da morte. Depois, quando a gente passa por tudo isso, passa pela guerra, pelo terrorismo e tudo mais, vem o medo de ficar doente, né? Enfim, todos esses medos, é importante salientar que eles são medos que você pode controlar, né? E a sua mente pode mudar tudo isso. Quando a gente está com muito medo, a gente baixa a nossa imunidade. Tá aí recentemente, um monte de gente ficou doente, um monte de gente não teve nada. Por quê? Porque tinha muita gente morrendo de medo, né? De morrer, de pegar tal doença, vocês lembram, né? Qual é? E aí abrir o corpo para todas elas. Você lança neurotransmissores tóxicos, né? Por meio da sua intenção, do seu pensamento, que vai para a sua corrente sanguínea e acabam determinando se você vai viver, vai morrer, vai sofrer um acidente, vai ter uma doença, enfim. Tudo começa na mente, acredite, por favor. É um impulso, mas não é só do pensamento. É quando você pensa com um desejo forte, uma intenção verdadeira, né? Que pode ser usada para o mal, se você tiver medo, pavor, ou se você estiver acreditando, quiser mesmo aquilo. E esses impulsos, né, eles podem entrar de outras pessoas, né? Se você está muito fraco, com medo, né? Tudo entra na sua vida, né? Está passando por crise, está passando por problemas na sua vida, você fica vulnerável. E aí as outras pessoas, a energia delas afeta a sua mente, claro. Você fica aberto como se fosse um Wi-Fi, sem senha, a captar tudo que está aí ao seu redor. Mas você pode captar coisas boas se você estiver com a sua mente calibrada, blindada em alta frequência. Ou coisas ruins, né? Se você estiver mal, para baixo, com raiva, com ódio, enfim, com inveja, enfim. Quem nunca sentiu que entrou num ambiente e falou, nossa, eu senti meio tonto, nossa, que ambiente pesado que estava nessa reunião. Gente, a energia é ruim, é científico, ela é densa, né? E acho que você já deve ter se perguntado, né? Por que algumas pessoas têm sorte, né? Enquanto outras que são até melhores do que elas, têm mais treinamento, mais experiência, mais capacidade, parece que dá tudo errado na vida dessa pessoa. E é fácil de explicar, gente. Sabe por quê? Todos nós temos a capacidade de controlar a nossa mente. O problema é que as pessoas ligam o piloto automático e vão embora, né? Elas não percebem o que está acontecendo, não percebem quais são os impulsos de energia negativa que estão vindo para elas, ou que elas estão emanando, né? Então, é importante você entender que o nosso cérebro, né, ele é dotado de poder absoluto, de controle absoluto sobre o seu pensamento. Mas não é só pensar, é pensar com intenção, com desejo. E você é capaz de intuir o que é bom, o que é ruim. É capaz de empatia, de se colocar no lugar do outro. E isso é importante que você saiba que você pode controlar os seus medos, né? E pensar o seguinte, se tudo começa na mente, inclusive já tem várias pesquisas falando de várias doenças que começam na mente, câncer, diabetes, obesidade e tudo mais.
Se você sabe que você pode controlar tudo isso pelo treinamento da sua mente, porque o pensamento pode sim se transformar numa realidade, o que você está esperando, né, para administrar esses medos, né, e transformar em coragem, em realização, em sucesso, em ganhos financeiros? Então, acho que hoje a gente tem que se desconectar um pouco da mentira que está na mídia lixo, sem dúvida, e sair fora um pouco desse efeito manada, que é uma configuração do cérebro, sabe? Tipo, se um fala que tá um horror, todo mundo vai vibrar na mesma energia. A pessoa nem pensa, nem vai buscar as informações. Então, vem comigo para sair dessa coisa do efeito manada que te arrasta para as coisas ruins do nosso planeta. Vem.